Diga lá, pessoal, muito boa noite, né? Nós estamos aqui hoje para realizar mais um bate-papo aí. Dessa vez nós vamos falar sobre reforma tributária com um convidado muito especial, uma pessoa fantástica, diferente, inovadora, revolucionária, que é o nosso amigo, o advogado tributarista, professor do IPOG, professor Felipe Teixeira, onde aparece ele aí agora nesse retrato muito fashion que nós estamos utilizando na nossa apresentação aí. E hoje nós temos um bate-papo muito produtivo, né? Teremos, na verdade, a partir desse exato momento, aguardando aqui a entrada do professor Felipe Teixeira, nós teremos um bate-papo muito produtivo falando sobre a contribuição sobre operações com bens e serviços, CBS, reforma tributária, quais são os impactos disso tudo na nossa atividade profissional. E o professor Felipe Teixeira já chegou por aqui e ele vai agora ao vivo e a cores conosco, né? Muitas personalidades estão aqui com a gente, né? O meu amigo Cleberson, diretamente de Sobral para o Mundo, minha amiga Flávia. Professor Felipe Teixeira, onde está você? E ele está chegando aí, hein? Está chegando. Enquanto o professor Felipe Teixeira ele vai se ambientando aqui conosco, né? Gostaria até de fazer aquele registro paroquial. Se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo aí também, né? Muito bem, para que nós possamos então dar sequência a esse nosso bate-papo aqui com a presença hoje do professor Felipe Teixeira. Perfeito? Confirme conosco, coloque aquele joinha. Aqui nós vamos ter um bate-papo muito interessante sobre a reforma tributária, assim como estamos comentando desde o princípio. Logo, se você conhece alguém que deve se interessar por isso, encaminhe essa live a essa pessoa, né? Utilize esse aviãozinho que está logo abaixo aqui, direcione para essa pessoa, que com certeza é possível que ela consiga extrair boas informações daquilo que nós vamos apresentar aqui, alguns insights, perspectivas de negócio. E o professor Felipe Teixeira aqui está aguardando a sua conexão. Será que é a minha internet ou a sua que está, ou seria os astros querendo comprometer aqui o nosso contato, hein? Espero que a gente consiga aqui. Minha amiga Morgana, doutora Suzana, um abraço. Sempre uma satisfação recebê-los, contar com a presença de vocês. Perfeito, perfeito. Cadê o meu amigo? Eu já coloquei aqui para você participar. Deixa eu selecionar aqui o doutor Felipe. Cadê ele? Entre aqui, doutor. Meu amigo Gustavo, um abraço. Aguardando aqui o professor Felipe Teixeira retornar. Importante que ele retorne para que a gente possa fazer a inclusão dele aqui conosco, hein? Vamos aqui. Cadê o professor Felipe Teixeira? Cadê você? Já está aqui com a gente. Vamos adicionar. E agora tem que dar certo, hein? Vamos aqui. Já lhe adicionei, professor Felipe. Estamos só aguardando a sua entrada. O que está acontecendo, né? Por que tamanha demora? Já adicionei aqui o professor Felipe mais uma vez. Rapaz, eu já estava até assustado, né? Será possível que o Instagram ele não teria a condição de suportar a sua presença comigo hoje? Será que eu não fiz a barba? Será que eu estou sem blazer? Se for por isso, eu providencio aqui agora, né? Tem de 3 cores aqui para a gente utilizar, mas acredito que agora sim, agora vai, agora vamos. Tudo bem, meu amigo? Satisfação mais uma vez estarmos juntos.
Satisfação é minha, professor Adalberto. Boa noite a todos. Aqui várias figuras já online, eu já estou vendo aqui. Mais uma vez, né, professor, aqui no nosso bate-papo, Perfeito, rapaz. Realmente é um hoje momento, para falar de um assunto muito quente, né? um assunto quente, envolvente e controvertido, né? Que é justamente da forma que, de certa maneira, a gente até aprecia, né? Tá falando sobre esses temas controvertidos, envolventes e complicados, e hoje em especial, né, falar da CBS, falar da reforma tributária dessa primeira etapa, falar dessa perspectiva, inclusive dentro aí de uma linha que venha a despertar naqueles que ora estão conosco alguma possibilidade aí de mudança, né, de mentalidade. Eu acho que não vamos nem falar daquele negócio de mindset, não, né? Mas vamos botar assim a mudança de mentalidade onde essas alterações representam oportunidades e essas oportunidades elas devem ser abraçadas sim. Nós devemos abraçar essas oportunidades como sendo algo que pode e que deve, né, ser um ponto, uma base, um poço aí de coisas positivas em favor da nossa atividade profissional. O professor Felipe Teixeira permite apresentar para aqueles que não lhe conhecem, que estão aqui conosco, já peço para que acompanhe o professor Felipe Teixeira em suas redes sociais. Ele faz aí várias enquetes, posta muitos conteúdos que são aí, sim, importantíssimos e fundamentais para você que se propõe a seguir firme na jornada tributária. Ele que é advogado, professor, inúmeras especializações que eu consumiria o tempo de toda a live se nós fôssemos citar aqui uma a uma, mas já digo para vocês que nós estamos aqui com uma potência, e se fosse uma apresentação aqui física, né, se nós estivéssemos juntos, eu seria o cara que seguraria o cartaz ou que estaria responsável por passar os slides para que você não se ocupasse com isso. Mas é isso que nós vamos fazer hoje, mais ou menos isso que nós vamos fazer hoje, né? De Isso certa não vale forma. não, porque vindo dos amigos não vale não, viu, professor Adalberto? Então, meus amigos, estamos juntos. Professor Felipe, suas considerações iniciais, sem mais delongas, sobre essa situação que nós estamos vivendo hoje, se tratando aí da reforma tributária. O que é que você tem visto? Qual a sua expectativa, percepção e consideração inicial? Bom, pessoal, esse tema, reforma tributária, antes da pandemia mesmo, viu, professor Adalberto, foi um tema sobre o qual eu andei viajando muito, falando sobre ele, né? Nós já tínhamos aí duas PECs, né, propostas de emenda à Constituição, a PEC 45, de origem na Câmara, e a PEC 110, de origem no Senado, para tratar desse tema da reforma tributária. Essas PECs aí com várias, né, ideias de transformação do nosso sistema tributário nacional, de simplificação, de aumentar aí a tributação sobre a renda e o patrimônio, diminuir mais a carga sobre o consumo, extinguindo o ICMS, extinguindo o ISS, criando o chamado IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado. Então, assim, nós estamos ainda numa fase de muita maturação. Isso. E aí nós viemos agora com a chamada CBS, né, a Contribuição sobre Bens e Serviços, proposta pelo governo federal. E aí, veja, por meio de um projeto de lei ordinária, né? A gente sai aí do caminho, né, das propostas de emenda à Constituição e a gente vai para a linha da lei ordinária. E aí tem um componente político muito interessante aí, até pela questão da facilidade na aprovação, né? Da maior facilidade, digamos assim, na aprovação de uma lei ordinária, né? Quando comparada a uma proposta de emenda constitucional, né? No caso da PEC 45 e da PEC 110. E aí a gente recebe, né, inicialmente, esse projeto de lei aqui, o PL número 3887/2020, aqui com a colinha, né, porque são muitas informações e muitas novidades, de poucas semanas atrás, com a criação da CBS, né, essa contribuição sobre bens e serviços. Primeiro ponto a se colocar aí, né, quando a gente trata de reforma tributária, professor Adalberto, todo mundo está ouvindo a gente, é que o governo não parece, né, mas está claro que o governo tem a intenção de fazer uma reforma fatiada, né? E aí eu não sei se essa intenção
em função da dificuldade política de se aprovar de repente tudo de uma vez, ou se essa intenção é, na verdade, para confundir ainda mais os deputados e os senadores, o legislativo. A minha preocupação maior nesse atual cenário, professor Adalberto e todos os demais que estão nos ouvindo, é que o legislativo, né, e isso é muito comum, nós temos 513 deputados e 81 senadores, eles não se atentem de fato, e aí nós não podemos esperar, né, que todos sejam ou tenham formação tributária, apesar de todos os senadores e deputados poderem ter essa assessoria, porque de fato o projeto de lei se propõe, né? E não havendo essa atenção nos detalhes do projeto de lei que cria a CBS, isso vem a causar mais prejuízo do que propriamente benefício para os contribuintes, com a criação dessa nova contribuição sobre bens e serviços. Que a CBS, né, essa nova contribuição sobre a qual a gente vai começar a falar agora, ela veio para tentar simplificar, isso aí a gente não tem nenhuma dúvida. Aliás, essa questão da unificação do PIS e da COFINS, né, já era algo que vinha sendo discutido há muito tempo, já há muitos governos, né? Já se pretendia, né, extinguir aí o PIS e a COFINS para a criação de um único tributo. E é exatamente o que a CBS se propõe a fazer, né? Extinguir o PIS e a COFINS para a criação dessa contribuição. Agora, pelo menos numa análise, né, eu tive aqui o cuidado de ler, né, todo o projeto de lei, mas numa análise inicial que a gente faz, a gente percebe que a preocupação maior do governo foi muito mais de diminuir o trabalho dele, né, e de diminuir o contencioso, isso, né, o contencioso administrativo, tributário e judicial relacionado ao próprio PIS e COFINS. Basta dizer, e eu também fiz uma colinha aqui, né, que o PIS e a COFINS, professor Adalberto, ele corresponde a 20% de todo o contencioso administrativo hoje existente nas delegacias de julgamento da Receita Federal e do CARF. Ou seja, quando o contribuinte é autuado e se defende da autuação do auto de infração de natureza fiscal na Receita de natureza federal, né, 20% dessas defesas são relacionadas a PIS/COFINS, né? 25% dos processos, né, de natureza fiscal na esfera federal que estão no STJ hoje, né, que é o tribunal lá em Brasília, que julga em última instância os conflitos em lei federal, são relacionados a PIS e COFINS. E só no STF nós temos 22 temas, o STF está julgando 22 temas em sede de repercussão geral relacionados a PIS e COFINS. Nós temos, inclusive, aí a chamada tese da década, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Aqui todo mundo que atua na área fiscal já ouviu falar nisso, tá? Relacionado exatamente ao PIS e a COFINS. Então, não é de hoje que se fala na extinção do PIS e da COFINS, na necessidade de simplificação dessas contribuições, na criação de um tributo, de uma contribuição que fosse mais enxuta, mais fácil. E aí, já entrando aqui um pouco no que se propôs esse projeto de lei com a CBS, eu digo a vocês, já começou errado ao meu ver, se a ideia era simplificar, né? Já começou errado sendo uma contribuição não cumulativa, né? Por que isso? Porque por mais que o projeto de lei ele preveja que o aproveitamento de crédito será total, sem restrições, né? Quando se propõe a criar um tributo não cumulativo, se permite uma margem de interpretação em relação a crédito que não existiria se esse tributo fosse cumulativo. Né? Encontro iremos a redução do contencioso. Se a reforma se propõe a reduzir o contencioso, quando você dá essa abrangência, quando você não estabelece um critério de stricto sensu para esse
para esse elemento, o que é que vai acontecer? É um tiro no pé. O propósito não foi alcançado. Então, nesse exato momento, a gente já identifica a grande falha. Entende? Já complementando aí, até fazendo uma certa interseção, não sei se cabe, mas é justamente esse um dos pontos que muito tem se combatido dentro dessa proposta. A gente tem visto em outras oportunidades a movimentação de critérios quantitativos de tributos acontecendo utilizando decretos. Até que ponto o uso de um decreto pode ou deve acontecer para movimentar aí esse critério quantitativo no que diz respeito à base de cálculo? Até que ponto a gente vai conseguir efetivamente reduzir o elemento contencioso, utilizando então essa abertura e esse conceito de ampla consideração dos valores que são aplicados aí para as aquisições, utilizando então sobre essas aquisições, sobre esses serviços tomados, tudo isso de forma plena, passivo de crédito. Até que ponto realmente, dentro desse primeiro critério, essa reforma está sendo benéfica, ou vai ser benéfica? A parte de prestação de serviço, por fazer contas aqui, né, você sair, meu amigo, de 3,65% para 12%, quem é que vai sangrar? Possibilidade de tomada de crédito. Quem vai sangrar com isso, né? Continue, professor, por favor. Foi aqui o lance que veio, eu fico logo em turbulência, eu me emociono com essas situações. Muito importante. Muito importante. Né? E aí a gente vê, né, que no projeto de lei são tomados muitos cuidados. O que aconteceu? Com todos esses anos de PIS e COFINS, né, o governo federal ele aprendeu com os erros do PIS e COFINS. Né? Então, ele viu, por exemplo, que a questão do cálculo por dentro do PIS e da COFINS, ou seja, o fato do PIS e COFINS compor a sua própria base de cálculo, isso não dá certo, né? Até porque você perde a transparência da tributação. Isso. Você não sabe exatamente qual é o valor de PIS e COFINS que está incidindo sobre a receita bruta. Então, nesse projeto de lei, o projeto de lei já deixa claro que a CBS, essa nova contribuição substitutiva do PIS e COFINS, a CBS vai ser calculada por fora. Né? Foi uma das preocupações que o legislador aqui já teve, porque ele viu, olha, eu já criei tanto debate, tanto embate em relação a esse negócio de cálculo por dentro, que eu já vou criar a CBS sendo calculada por fora, porque já é uma discussão a menos que eu vou causar. Né? Já é um contencioso a menos que eu vou causar. E mais, olha o que o projeto de lei diz, professor Alberto. Nenhum tributo vai integrar a base de cálculo da CBS. Então, acabou-se teses do século e da década com isso, exato, né? Em tese. Aí você já vê o que aqui? Um reflexo, né? Essas teses, exclusão do ICMS, exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, servindo como locomotiva para a reforma tributária. Né? Realmente, com essas teses, não só essa tese da década que a gente acabou de falar, mas todas as outras que vieram a reboque dela, chamadas teses filhotes, ficou insustentável não fazer uma reforma tributária. E essa previsão aqui do projeto de lei de que nenhum tributo integrará a base de cálculo da CBS, deixa clara a preocupação do legislador, né? Na verdade, do executivo, né? Que é quem está propondo, né, esse projeto de lei. O governo federal diz, opa, eu não vou aqui arrumar mais sarna para me coçar. Tá? Eu não vou mais arrumar problema para mim. Então, já vou criar aqui essa contribuição dizendo que nada aqui vai integrar a base de cálculo dessa contribuição. Diminua, portanto, a chance de ter contencioso, de ter discussão sobre esse tema. Tá? E vejam, tem coisa louvável? Tem coisa louvável. Agora, se a gente for parar para analisar com detalhe esse projeto de lei, a gente vai ver uma preocupação também excessiva, né, do executivo, que foi quem propôs essa lei, com a questão da inidoneidade dos documentos fiscais. A preocupação de dizer, olha, você só vai ter direito a crédito se você for um adquirente de boa-fé, né? Se o documento fiscal de aquisição foi idôneo,
se você conseguir comprovar a operação, né? Vejam, tudo isso, professor Adalberto, poderia ser evitado se o tributo fosse cumulativo. E te digo mais, né? Dentro Né? dessa sua manifestação, com base à luz do que consta no próprio elemento proposto pelo executivo, você, quando vem falar de idoneidade, você, quando vem falar de boa-fé, automaticamente nós entramos na seara de classificar esse elemento boa-fé e idoneidade. Quando você pensa em falar em classificação, o que é que surge de imediato, automaticamente, por reflexo, sem titubear? Contencioso. Então, é um outro ponto que vem na contramão toda vez que você apresenta ou busca a necessidade de se comprovar a idoneidade de determinados elementos, dada a não cumulatividade e possibilidade de crédito, o que é que nasce? Contencioso, discussões. Aí vem a Receita Federal dizendo, não, para esse fim, a sua boa-fé ela é justificável, ou é injustificável, ou ela pode ser anulada, não existe, então, boa-fé. Logo, a sua base de cálculo ela deve ser majorada, ela deve ser qualificada dentro de outros termos. Volta a necessidade, ou volta aí a força de nós precisarmos, né, recorrer ao judiciário para chegar a conclusões. Então, mais uma vez, outro tiro em outro pé, ou no mesmo. Então, dentro desse contexto, eu até lhe pergunto agora, né? Se você fosse o executivo, olha aí, eu voto em você, viu? Se você fosse o executivo ou tivesse assessorando, amigo, nossa amiga Nívia, que está aí diretamente do Sul com a gente, né? Muitas personalidades, a doutora Suzana também milita na área tributária. Te pergunto, se você fosse o executivo, utilizando um critério de cumulatividade para essa contribuição, se apropriando dos elementos positivos que ela traz, inclusive no que diz respeito à contribuição, ela não levar em sua base de cálculo os outros tributos. O que mais você iria sugerir, né? Vamos gravar essa live, vamos compartilhando até chegar ao Paulo Guedes, né, cara? O que é que você diria? O que é que você faria de consideração, ou quais são as suas considerações sobre esses elementos, além disso que eu estou comentando? Primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu não gostaria de estar hoje nos pés do executivo, Nenhum, né? eu também não, viu? Eu não gostaria hoje de estar hoje em nenhum cargo de execução, seja na União, nos estados, no Distrito Federal, no município. Não existe almoço de graça, né? Não. Então, quando o Brasil ele já vinha num histórico de déficits, né, nos últimos anos, né? Nós fechamos 2019 com um déficit de 90 bilhões com B de bola. Ou seja, o país gastou em 2019 90 bilhões a mais do que ele arrecadou, né? E isso, evidentemente, importa em um aumento da dívida do Brasil. Para você ter uma ideia, professor Adalberto, só no mês de maio, agora de 2020, que foi quando nós tivemos aí o pico da Covid em vários estados, né, do Brasil, o déficit da União referente ao mês de maio foi maior do que o do ano passado inteiro. Com todas essas postergações tributárias, com todos os benefícios, com todos os auxílios que foram dados à população que precisa do auxílio, né? Aqui não estou indo contra nenhum tipo de auxílio, pessoal, que fique bem claro isso, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que dinheiro não brota em árvore, né? Então é lógico, gente, é evidente que alguém vai ter que pagar essa conta. Eu não estou dizendo aqui que esses gastos estão sendo feitos de forma irresponsável, os gastos com auxílio. Não. Nessa época de Covid, todos os países no mundo inteiro estão vivendo uma época de irresponsabilidade fiscal, né? Mas essa irresponsabilidade fiscal nessa fase de Covid é uma irresponsabilidade compreensível para todos, tá? Porque é para salvar vidas. Agora, nós temos que entender também que isso vai ter um preço, né? Que alguém vai ter que pagar essa conta. Nós já estamos chegando aí no nível de endividamento de 95% do PIB. E é lógico que alguém vai ter que pagar isso. E provavelmente, muito provavelmente, quem vai pagar essa conta é o setor produtivo, né?
Hoje nós temos comprovadamente uma carga tributária muito mais puxada para a chamada indústria da transformação, né? O setor de serviços, tem no Brasil uma carga tributária menos pesada, não vou dizer mais baixa, porque nenhum setor tem carga baixa no Brasil, mas menos pesada. E aí, com a criação aqui da CBS, com essa proposta de criação do CBS, e é importante dizer isso, eu até entendo que esse projeto de lei aqui, ele ainda vai passar por muito remendo no Legislativo. Demais. Né? Câmara, Senado, vão fazer muito remendo aqui. E assim, a alíquota proposta foi de 12, né? Se é que nem quando eu vou pedir alguma coisa num processo judicial, né? Quem quer 100 não pede 100. Pede 500 para ganhar 100. Né? O Paulo Guedes, ele não ia mirar numa alíquota de 8 pedindo 8. Né? Ele vai mirar numa alíquota de 8 pedindo 12 no projeto de lei. Tá? Então, eu até entendo que provavelmente essa alíquota aqui vai ser reduzida. Né? É um dos pontos que a gente pode esperar, é uma redução aqui na alíquota proposta para a CBS. Porque realmente para alguns setores ela vai ficar mais puxada. E de fato, nós temos hoje no regime não cumulativo do PIS/COFINS a alíquota de 9,65, 9,25, né? 7,6 para COFINS, 1,65 para o PIS. E a alíquota de 12 é bem maior do que a alíquota atual do PIS/COFINS não cumulativo. Aqui não vou nem falar da alíquota cumulativa, porque aí a gente, né, extrapola muito. Né? Vou ficar no cumulativo para a gente poder comparar até com a possibilidade da tomada de crédito. Então, veja, isso aqui é uma coisa que ainda vai passar por muito remendo. Né? Nós temos a questão do Simples Nacional, que foi pensada também aqui no projeto. Né? O projeto de lei, ele diz, olha, o Simples Nacional não muda. Continua tudo igual para o Simples Nacional. Né? E, inclusive, quem contratar a empresa do Simples Nacional vai poder tomar crédito de CBS, dessa contribuição aqui. Mas o Simples Nacional, ele não vai pagar a chamada CBS. Tá? Não muda nada para o Simples Nacional. Não, ele fica dentro das mesmas regras. Né? Que até se tratando, né, professor Felipe, da contribuição para o PIS e para a COFINS, pelo fato delas se tratarem de contribuições onde a apropriação de crédito se dá através daquele método subtrativo indireto, né? Você não precisa, inclusive, destacar absolutamente nada diferente do ICMS, que é um tributo estritamente escritural, para que alguém... para que alguém tomasse crédito, você deveria, então, né, mandar isso dentro de um documento fiscal. Tudo bem que é dada a quantidade de legislações que existem, cada estado, né, aplicando a sua norma, a sua regra, tudo bem entre aspas, né? Mas para a CBS era evidente, claro, público, notório, que não tinha como ser diferente. Você, microempreendedor individual, prestar serviço para a empresa que apura as suas contribuições dentro dessa não cumulatividade, é natural que você iria se apropriar do crédito integral pelo que você paga, pelo percentual que você paga. Inclusive, existem até muitas contribuições, né? O professor Eloy está conosco aqui, saudações, professor Eloy, um abraço, meu amigo Michel, uma potência, professora Adriana, saudações a todos que estão conosco, os que passaram por aqui. E aí vem um outro lance, certo? Um outro detalhe que a gente vem observando aí, e realmente é uma consideração muito pertinente aí da doutora Suzana. Funciona nós estrangularmos, eu digo executivo com sua proposta, estrangularmos o setor de serviço e não buscarmos reduzir a composição e o consumo da máquina em uma reforma administrativa para poder desonerar a empresa, porque o que eu considero, observando agora do seu ponto de vista do empreendedor que somos, o que é que faz um país forte, uma economia forte? O que é que faz uma economia forte? Empresas fortes. Como é que eu posso ter uma empresa forte se não existem ambientes que favorecem esses elementos ou essa força?
Como é então, o que é que o cara que é empreendedor ele está querendo? Ele está pedindo, olha, se você, eu quero só que você me deixe em paz. Eu não quero, você não precisa me favorecer em nada, desde que você não me prejudique. E até respondendo a pergunta do Rafael, muito bem frisada aí pela nossa amiga contadora Aline, realmente a empresa do Simples, ela vai poder projetar, né, direcionar um crédito de 12% para quem, inclusive, paga essa CBS, irá pagar essa CBS. E aí, como é que eu vou, então, né, favorecer esse ambiente de negócio considerando esse aumento de carga? Até que ponto o empreendedor ele vai se sentir à vontade? Agora, por exemplo, se a gente for fazer algumas considerações sobre o momento Covid, pandemia, turbulência, quais foram as medidas utilizadas com o propósito de contribuir tributariamente com as empresas, além de colheres de chá com elasticidade de prazo para o pagamento? Eu tenho falado muito do negócio chamado prejuízo fiscal, o uso do prejuízo fiscal. Inclusive, nós comentamos, né, de forma muito breve sobre isso. O uso do prejuízo fiscal, ele, contabilmente falando, se apresenta como um ativo diferido, um direito de quem está com prejuízo, um direito da empresa. Como é que é um direito da empresa e o fisco vem dizendo que eu tenho uma trava de 30% para compensar esse prejuízo? E o STF agora julgou pela constitucionalidade dessa trava, recentemente. Pois é, como é que eu posso, eu, empreendedor, empresa, adotar risco, assumir risco, se você não colabora para que eu contribua, para que eu abrace esse risco? Então, até que ponto temos isso? Né? Até que ponto isso aí é viável? Essa seria a minha consideração sobre esse caso. Quais foram as medidas tributárias que foram aplicadas para facilitar o empreendedor, a empresa de médio e grande porte, a que está no lucro real, a se movimentar nesse sentido? E até como foi aqui exposto, é um Frankenstein, vai ter uma série de remendos, chegou na Câmara, vai ter lá as bancadas buscando os seus benefícios. No final das contas, nós teremos regimes diferenciados para o pessoal do agronegócio, regime diferenciado para o banco, porque o banco já está gritando, entendeu? Os bancos já estão aí esperneando. E vão pagar uma alíquota diferenciada, né? Vão. Até que ponto, né, isso aí vão favorecer o banco? Entende? Até que ponto vão favorecer os bancos? 5,8, vão pagar uma alíquota diferenciada de 5,8. Perfeito. Então, e aí, né? O que é que a gente pode fazer de consideração? Pergunta a você, o que é que nós vamos fazer orientando as empresas para movimentar quadros, vislumbrar possibilidades? Quais seriam, como consultores tributários agora, né? Ou você, quando é acionado aí por algum dos clientes? Como se preparar para isso, caso passe dentro de alguns termos? Primeiro eu quero responder essa pergunta aí relativa ao Simples, porque ela está prevista lá no artigo 18 do projeto de lei. No projeto de lei, atribui-se ao Conselho Gestor do Simples Nacional a responsabilidade para regular como é que vai se dar, né, o destaque, né, desse crédito no documento fiscal para efeito de tomada de crédito do adquirente para quem adquirir a mercadoria ou serviço da empresa optante pelo Simples Nacional. Então, em relação a isso, nós ainda não sabemos, porque é algo que vai ser regulado pelo Comitê Gestor. Né? Mas o fato é que houve uma preocupação do legislador no seguinte aspecto, né? Olha, se a empresa do Simples Nacional não transferir o crédito da CBS, eu vou tirar essa empresa do Simples, o micro, a empresa de pequeno porte e a microempresa, eu vou tirá-las do mercado, porque ninguém vai querer comprar da empresa do Simples. Hoje já é mais difícil porque a empresa do Simples Nacional transfere um crédito, em se tratando de ICMS, né? Isso. Transfere um crédito menor, tá? Então, eles não quiseram criar mais um problema aqui para as empresas do Simples Nacional. Mas aqui a gente realmente vai ter que esperar essa regulamentação do Comitê Gestor. Em relação a esse segundo ponto aí, professor Adalberto, até fazendo uma análise mais estrutural, né? Aí registre-se que a empresa do Simples, que ela não tem a sua assessoria, né? De Altran, Nunes e Teixeira. Elas que não têm sua assessoria destacam o crédito. Nem da hora. Destacam o crédito nós sabemos que existem elementos legais, né, à luz da própria Constituição Federal, para que se destaque esse crédito para o destinatário, para adquirir a mercadoria em alíquota cheia, mas mediante procedimento judicial. Né, como você bem colocou, hoje em dia, para efeito de tomada de crédito de PIS e COFINS, para quem é optante do regime não cumulativo, nós utilizamos, né, a sistemática, o método indireto subtrativo, né?
Então, não se toma crédito de PIS e COFINS com base no valor do tributo destacado no documento fiscal de aquisição. Com a CBS, isso muda, né? A gente vai para uma sistemática parecida com a do ICMS. Né? Eu tomo crédito com base no que efetivamente estiver destacado no documento de compra da mercadoria, de aquisição do serviço. E aí, é interessante porque o legislador aqui, o legislador não, o tempo todo dizendo legislador, mas na verdade quem propôs o projeto de lei foi o executivo. E aí, vejam aqui a preocupação também, viu, professor Adalberto, dele com essa questão do destaque correto da CBS para efeito de crédito do adquirente. Ele diz que se você está vendendo uma mercadoria, prestando um serviço, e não destaca corretamente essa CBS para efeito de crédito do adquirente, você toma uma multa de 1% do valor da operação. E a depender da operação, 1% não é pouco. E mais, ele deixa claro na legislação, preste atenção você que está adquirindo essa mercadoria ou esse serviço, porque o seu limite, isso tem muito na legislação do ICMS também, né? A gente encontra isso, inclusive, na Lei 87/96, que é a Lei Candir, que diz que, embora o vendedor da mercadoria tenha destacado um valor maior de ICMS, o seu limite para efeito de tomada de crédito é o ICMS correto, né? É a alíquota correta de ICMS. Então, isso fica bem claro aqui também no projeto de lei. Ó, você que destacou errado vai pagar uma multa de 1%. E você se apropriar errado também vai ter multa. Só pode tomar o crédito no limite correto, mesmo que tenha vindo a maior lá no documento do elo da cadeia anterior, né? E aí, respondendo a sua pergunta especificamente, a gente precisa entender, né, que o tributo no Brasil ele é utilizado como instrumento de política fiscal. Né? Então, você falou uma coisa chamada reforma administrativa. O que é que se esperaria de um país que vem com seguidos déficits? A questão do déficit no Brasil não é de 2019. Né? A gente vem tendo déficit desde o quê? A crise aí do governo Dilma começou em 2014, se não me engano. E desde então a gente vem tendo seguidos déficits. O país gasta mais do que arrecada. Se na sua casa você gasta mais do que você ganha, o que é que você vai fazer? O mínimo é cortar despesa. O mínimo. Opa, eu tenho que cortar despesa, senão eu vou à insolvência civil. Ou aumentar a receita. Né? Só que no Brasil, né, a noção que o poder público e que o próprio brasileiro tem de Estado é um pouco deturpada, né? Então, assim, tudo é culpa do Estado, o Estado tem que prover, o Estado tem que fazer e tem que dar um jeito, né? E nesse pensamento o Estado vai se endividando, vai se endividando, vai se endividando, e aí a gente já chega em 95% de dívida em relação ao PIB, tá? O correto, né, seria que houvesse um enxugamento da máquina pública, um enxugamento de despesa. É fácil? É lógico que não é fácil. Né? Num país como o Brasil, onde existe uma política de apadrinhamento, do toma lá da cá, enfim, todo mundo conhece sobre isso, eu não vou ficar filosofando sobre o que já é nacionalmente conhecido. Mas o correto seria isso, mas não. O que é que os governos repetidamente... Atenção, isso eu não estou falando do governo do Bolsonaro, nem do da Dilma, nem do Temer, nem do Collor. Isso é desde a redemocratização. Se você pegar todos os governos desde a redemocratização, nós vamos ver que, com exceção do governo Collor, no qual nós tivemos uma recessão horrorosa, ele abriu o país para as importações, produtos estrangeiros, em todos os outros nós tivemos aumento de carga tributária. Do Sarney, passando pelo Fernando Henrique, passando pelo Lula, passando pela Dilma, agora eu vou esperar para terminar o do Bolsonaro para poder falar. Então, o tributo ele é utilizado no Brasil como um tapa-buraco de governo que gasta muito. E por que se arrecada muito no Brasil? Porque se gasta demais. Então, se você gasta demais na sua casa, você vai ter que trabalhar demais. A diferença é que, na sua casa, o trabalho, né, o dinheiro vem do seu suor. Você vai ter que trabalhar. Em se tratando de tributo,
como as chamadas receitas originárias, né? O país produz muito pouco. As receitas que vêm de bens do próprio país, da União Federal, são muito poucas. Então, as receitas, as chamadas receitas derivadas, que vêm do patrimônio particular, né, é que compõem a maior parte da receita da União Federal, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. E aí ele vai ter que ir atrás do patrimônio do contribuinte para fechar essa conta. Inclusive, Tá? até a emissão de títulos de dívida pública, dada a redução dos juros, ela foi desincentivada. Entendeu? Então, a turma que utilizava o Tesouro Direto como alternativa mais melhor remuneratória, né? Ou melhor, mais viável em substituição à própria poupança, o pessoal aí desacelerou essas suas aplicações, né, se tratando de investimentos, utilizando a aquisição de título da dívida pública, porque não compensa. Entendeu? O juro está diminuindo, o juro está diminuindo, mas os bancos não acompanham. Aí, de certa forma, eu venho até fazer uma ressalva da existência de alguns bancos públicos que eles servem principalmente para fazer essa regulação, a depender do caso, apesar da burocracia para tratar com ele ser completamente distinta, mas o banco público, ele vem aí, né, a depender do caso, das circunstâncias, ele entra como sendo um elemento que puxa para baixo a linha. Entendeu? O exemplo, a Caixa Econômica no financiamento de casa própria, né, pelo Minha Casa Minha Dívida, como alguns chamam, é realmente o elemento pelo qual se usa um percentual menor para puxar essa linha para baixo, né? Aí vem esse papel. Mas, retornando ao ponto, né, efetivo do nosso lance, eu também me revolto quando falo disso, a gente até fica assim meio, eu não vou dizer entristecido, mas eu acho que o lance é revolta mesmo. Eu estou ficando mais educado de tanto falar nisso, viu? Não é só você, viu? Eu, inclusive, quando estou tratando disso de amigos, acho que o que reina é palavrão e esculhambação na exposição dos motivos e contra-razões. Mas dentro desse contato, está inclusive o seu sócio fazendo considerações aí fantásticas, é impensável no Brasil, na atual circunstância, uma reforma que não aumente tributo ou que simplifica a arrecadação. Estão no nosso DNA, a burocracia, esse tipo de jogo, né? Esse jogo de empurrar a conta para os outros. É realmente uma terceirização de responsabilidade que aqui reina. Quer dizer, viu, essa colocação do Gustavo e suas considerações, viu, professor Adalberto, que eu me coloque contra esse projeto de lei, não. Aliás, eu acho que a gente tem que, por menor que seja a simplificação que ele traga, por menor que seja, né, é bem-vinda. Porque, por exemplo, se a gente pegar, PIS/COFINS, a própria monofasia do PIS/COFINS, né, chama monofásico do PIS/COFINS. Né? Você tem produto de higiene, veículos, combustíveis, né? Pela monofasia, você atribui ao industrial ou ao importador a responsabilidade pelo recolhimento do PIS e COFINS pelo restante da cadeia. Né? E aí os distribuidores, os varejistas, os atacadistas, eles não vão mais recolher PIS e COFINS. Né? Eles vão recolher PIS e COFINS na alíquota zero. Aí, olha o tanto de coisa que a gente tem que aprender. Alíquota zero, não incidência, PIS/COFINS monofásico. Substituição tributária. Olha o tanto de complicação, né? Olha o tanto de complicação que se traz para um tributo que poderia ser muito fácil, né? Para que criar? Vejam só, na Instrução Normativa 1901 de 2019, que é o chamado Regulamento do PIS e COFINS, que saiu agora no final do ano de 2019, isso, foram revogadas, professor Adalberto, 53 instruções normativas que tratavam de PIS e COFINS. Agora, imagine você conseguir compilar, entender 53 instruções normativas. Né? Porque eles compilaram agora na 1911. E ainda não está fácil, está difícil, é muito esparsa a legislação do PIS e COFINS. E agora, voltando aqui para o assunto do monofásico, ainda vai existir a contribuição sobre bens e serviços, a CBS monofásica. Mas o que a gente viu aqui para uma quantidade muito menor de produtos. Você pegar hoje, por exemplo, eu acabei de dizer a regra da monofasia, né? PIS e COFINS. Mas se você pegar, por exemplo, o PIS e COFINS monofásico para bebidas frias, a indústria paga uma parte do PIS e COFINS e o distribuidor paga outra parte. Então não é bem o PIS e COFINS monofásico, é meio que um bifásico. Olha, a indústria paga um pouquinho
E o distribuidor paga mais um pouco. Mas isso só em relação às bebidas frias, viu? Só para bebidas frias. Então veja o tamanho. Imagina você, um contador ou um advogado, que tem na sua carteira de clientes 10, 20, 30 empresas de ramos variados, pessoal. Para entender a sistemática de todos esses regimes de tributação só para o PIS e COFINS. E aqui eu não estou trazendo para o ICMS, não. Porque se a gente for trazer para o ICMS, é para ficar aqui até 11 horas da noite e ficar louco, né? Então, é lógico que toda simplificação, ela sempre é e sempre será bem-vinda, tá? Mas o que eu lamento, né, é que essa simplificação, ela não tenha vindo, né, e eu confesso a você que não estava esperançoso por isso, porque eu sei da situação fiscal do país, com um mínimo de alento de redução de carga. E quando o setor de serviço, que você bem colocou aí, professor Adalberto, gritou com essa alíquota de 12%, qual foi a reação do governo? Opa, peraí, não se preocupem, porque nós vamos compensar vocês com a redução dos tributos sobre a folha de salários, né? Nós vamos diminuir a chamada contribuição previdenciária patronal, que é hoje 20%, né, sobre a folha de salários. Será que isso vai ser suficiente? Como é que isso vai acontecer? Gente, hoje a gente não sabe. Hoje a gente não sabe porque, pelo que eu estou vendo, professor Adalberto, pelo que está se desenhando, eu não sei como é, evidentemente, que o presidente do Congresso, Rodrigo Maia, vai se comportar em relação a isso. As PECs lá, 45 e a 110, elas vão ficar como se não tivessem existido. Mesmo sabendo que essa proposta, esse projeto de lei, ele meio que capturou, fez um recorte e cola das outras aspectos que estão circulando, né? Exato, né? Entende? Exato. Assim, então, como que vai ser? O governo está falando o seguinte, olha, a gente vai criar também um tributo sobre operações digitais, né? Que ele não quer chamar de nova CPMF, está dizendo que é outra coisa, né? Porque nas operações digitais, os pagamentos que são feitos por cartão de crédito, TED, DOC, eu consigo tributar todo mundo, né? Eu consigo tributar, inclusive, quem faz operação ilegal. Eu consigo pegar o traficante, eu consigo pegar o contrabandista de arma, eu consigo pegar todo mundo nesse tipo de tributação. É um tributo democrático, digamos assim, né? Mas a gente não sabe qual vai ser o fim disso. Por quê? Porque escolheu-se, optou-se por fazer uma reforma fatiada. Nas PECs, não. Nas PECs a gente já tem tudo traçado. Extingue isso, extingue aquilo, cria um IVA, né? A PEC 111, que teve origem no Senado, ela, inclusive, ela é mais abrangente, né? Com extinção de vários outros tributos, além do ICMS, do ISS. Eu, por exemplo, não acredito numa reforma tributária séria sem a extinção do ICMS. Somos dois. Com todo respeito. A mesma ideia. O ICMS é um defunto que ninguém consegue enterrar. Mas o ICMS já morreu há muito tempo, que nasceu lá na Constituição. Um tributo de competência dos estados, não cumulativo. Aquilo ali já morreu. Débito e crédito. Lindo de se ler, né? Não existe mais aquilo. O que criaram para o ICMS foi um monte de convênio, um monte de norma, um monte de protocolo. É uma guerra fiscal maluca, né? E que não dá mais para ter ICMS. Agora, como é que isso... Agora, veja quando se quer fazer uma coisa, professor Adalberto, que faz. Você viu aqui o regime de transição, quanto tempo é nesse projeto de lei? 6 meses. Gente, 6 meses para não ter mais PIS e COFINS. Né? 6 meses para não ter mais PIS e COFINS. Inclusive, o projeto de lei prevê o seguinte, e aí? Eu, que tenho um monte de crédito de PIS e COFINS acumulado, vou fazer o que com isso, né? Vou fazer o que com isso? O projeto é bem claro em relação a isso, tá? Você pode aproveitar para pagar outros tributos federais ou até pedir ressarcimento em dinheiro em relação a esses créditos de PIS e COFINS, já que o tributo não vai mais existir depois de 6 meses de aprovada essa lei, né? E não é justo que você perca aqueles créditos de PIS e COFINS que você acumulou no decorrer do tempo.
né? Mas veja, quando se quer fazer uma coisa, você não revoga, ele não revogou só um artigo de lei nenhuma, não. Ele revogou, foi aqui, capítulos de legislações inteiras por meio desse projeto de lei. Quando você tem vontade de fazer uma coisa, né? E o regime de transição, que nas PECs lá, a 45, a 110, tinha regime de transição previsto de 10 anos, Sim. de 15 anos, aqui veio para 6 meses. 6 meses e ninguém sabe mais do que é PIS e COFINS, lógico, né? Que ainda vai existir discussão, porque eu ainda posso pedir restituição de tributo em relação aos últimos 60 meses, ainda vai ter muita discussão em relação a esses tributos, porque a gente ainda tem muita causa ajuizada, Isso. né? Mas veja, como foi curto esse período de transição aqui, proposto nesse projeto de lei da contribuição sobre bens e serviços. Né? Inclusive, O tem que é até um uma coisa boa comentário. também. Eu considero isso como bom. Eu considero isso como uma coisa boa. Olha, vida nova, 6 meses acabou, vamos para frente. Né? Não considero isso como bom, não. E quem pensa, gente, quem é profissional aqui da área contábil, da área fiscal, da área do direito, que vai ficar fácil atuar na área fiscal, pelo contrário, a gente vai ter uma coisa a mais para estudar agora, que é essa CBS. Além do PIS e COFINS, né? A gente vai ter agora essa CBS para estudar. Né? Então, vai passar longe, vai demorar muito ainda, viu, professor Adalberto, para o profissional da área fiscal passar a ser um profissional dispensável na conjuntura, na realidade brasileira. Perfeito. Inclusive, tem muitas considerações aqui que nós estamos lendo, né? Participação brilhante aí da doutora Suzana. Ela tem feito o seguinte comentário: deveria ser feita uma junção dos melhores pontos de todos os projetos. Deveria, concordo. Só que nós temos um outro problema, com a necessidade de apresentação do protagonismo. Nós temos esse problema de adequação desse protagonismo relacionado ao governo e às casas legislativas, onde todo mundo quer ser pai do menino nesse primeiro momento. Pelo fato de todo mundo querer ser pai do menino é que saiu esse projeto de lei, porque tem duas PECs circulando aí. Poderia muito bem ter sido utilizado, considerando que o projeto de lei é um recorte e cola das outras duas. Poderia muito bem já ter sido utilizado, né, como você bem frisou e registrou. Olha, se quer fazer o negócio, tem como ser feito. E quando se quer realmente o tempo, ele se movimenta de forma favorável, né? Existem recursos intelectuais, inclusive, para isso. Mas e aí? Tem duas PECs que estão querendo botar panos quentes em cima, em função de um projeto de lei que ele tem mais agilidade, mas para provar que o que funcionou foi proposto pelo governo, esquece as PECs. Então, nós temos essa crise institucional para administrar também. Então, esse é o problema, né? Esse é um outro problema. A existência de uma crise institucional onde ninguém se entende, onde pelo menos ninguém quer ser entendido, onde não existe esse compartilhamento de ideias a ponto de fazer um alinhamento único e realmente a gente progredir. E fica aí, né, o povo, o empreendedor, todo mundo sujeito a uma boa vontade de alguém que venha a surgir com uma percepção diferente e consiga alinhar esses pontos. Mas são muitas turbulências e emoções. Professor Felipe, você acredita que nós estamos chegando nos momentos finais do nosso bate-papo? Realmente a conversa aqui ela se desenrolou de uma forma muito intensa e rápida. E as suas considerações finais agora, né? A gente não tem muita coisa, até tem muita coisa para se apresentar, mas o tempo ele não possibilita. Então, cabe as suas considerações, os agradecimentos que eu já registro aqui em favor de todos aqueles que nos acompanham desde o início. Uma audiência, como sempre, né, tradicionalmente completamente comprometida, envolvente e de alto nível. Então, agradeço antecipadamente a vocês. Professor Felipe, é com você. Professor Dalberto, primeiro agradecer pelo convite, né? Sempre um prazer aqui trocar ideias com você, né? A gente, quando não está conversando ao vivo, está conversando no WhatsApp, né? Ou fazendo live, ou conversando no grupo dos professores do IPOB. Somos colegas lá no IPOB, né? De um grupo muito unido e focado de professores, né? No IPOG, de 2 MBAs, né? Do IPOG. Então, de lá surgem sempre grandes ideias. E o que eu quero dizer para todos vocês é que
enquanto nós, brasileiros, aqui estamos preocupados resolvendo os nossos problemas internos, e aqui, por hora, eu vou esquecer a Covid, porque isso vem antes da Covid, né? O mundo ele está pensando em coisas maiores, né? O México está passando à frente do Brasil em termos de desburocratização e tributação. A Índia já passou há muito tempo. A China nem se fala. Os Estados Unidos, o presidente Donald Trump fez foi reduzir a carga tributária das empresas, né? Fazendo com que o país chegasse a ser o menor nível de desemprego. Isso antes da pandemia, evidentemente, tá? E a gente está fazendo o quê? Né? A gente está querendo resolver problema interno, problema político, como você acabou de colocar, problema de interesse lá em Brasília, e o mundo vai passando, né? E a gente vai perdendo oportunidades, o Brasil vai ficando cada vez mais atrás em rankings de desenvolvimento, em rankings de oportunidade para fazer negócio, que é lógico, né? Quem é investidor, quem é empreendedor, entre escolher um país que tem burocracia tributária e um que não tem burocracia tributária, ele vai para onde não tem, para onde é fácil empreender, para onde é fácil contratar mão de obra, né? E é isso, a gente, ou existe realmente a conscientização, por mais difícil que seja, porque realmente o nível do debate em Brasília é muito baixo, o nível do nosso Congresso, infelizmente, é baixíssimo, né, em matéria de conhecimento. Existem pessoas boas, muito boas, evidentemente, mas o geral é terrível. Os bons Né? são sufocados, né, pela discussão Muito mesquinha. focado, muito focado. E aí você fica naquela coisa de quem produz não consegue entregar. Né? A verdade é que quem produz lá em Brasília não consegue entregar o que é bom porque não consegue aprovar. Né? E aí você entra naquela de olhar mais para o próprio interesse de quem está lá do que para o interesse da nação, para o interesse do empresariado, para o interesse da gente que está aqui na linha de frente junto com o empresário, porque é isso que nós, como consultores, fazemos. Nós temos um papel muito importante nessa fase, dessa transição aqui, né, de PIS e COFINS para a CBS, nesse momento de reforma tributária, e principalmente, professor Adalberto, todos que estão nos ouvindo, nesse momento de recuperação econômica, que é o que nós vamos experimentar nesse próximo ano, nesses próximos meses. Então, agradeço mais uma vez, deixo um abraço para você, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Nos sigam, né, nos nossos perfis no Instagram e espero o próximo convite, né, para a gente ter outro bate-papo aqui descontraído que nem esse. A gente combinou muita coisa, né, nessa live. Nós combinamos o horário de começar, para dizer Pessoal, realmente nós só combinamos o horário de começar, né? E fica tudo mais fácil quando a gente conta com a bagagem técnica e a experiência de uma pessoa como o professor Felipe Teixeira. Então, não tinha nem dúvidas aqui que a gente conseguiria desenvolver uma apresentação, uma abordagem de forma muito frutífera, né? Eu estou até falando mais bonito em consideração e respeito à sua gravata, que eu tenho uma de cor semelhante, e a sua presença, para que fique realmente na gravação e até peço sua autorização para que eu possa compartilhar no IGTV esse nosso momento aqui. Claro. E aqueles que não tiveram a condição de nos assistir agora, que possam checar depois, nós vamos transformar esse bate-papo em podcast também. E é isso, disponibilizando conteúdos aí dos mais variados níveis, plataformas e canais para que todo mundo possa usufruir. Eu acho que nós não somos baús, e por não sermos, não temos que guardar esse conhecimento, essas informações, né? Então, meu amigo, muito obrigado a todos que estiveram conosco, uma satisfação e até a próxima. Até a próxima, um grande abraço. Boa noite, pessoal. Saúde e sucesso para nós. Tchau.